Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. E aqui nós estamos ao telefone com a deputada estadual do PT, Tereza Leitão, e também participa conosco hoje o colunista político da Folha de Pernambuco, Carlos Brito, e eu começo pelo Carlos Brito. Bom dia, Carlos, já pedindo a você o destaque da sua coluna de hoje. Bom dia, querida. O destaque da coluna hoje é o vereador, que está querendo que a prefeitura perdoe os débitos do cidadão. Segundo ele, o cidadão está sofrendo por conta da Covid, eu estou falando de Camaragibe, tá? A cidade está sofrendo pela Covid e os comerciantes e os lojistas estão muito prejudicados. O que é que ele quer? Como a Câmara não pode gerar despesa para a Prefeitura, quer que o Executivo mande um projeto perdoando todas as dívidas e assim a economia possa girar novamente. Não sei se o vereador sabe, mas toda a prefeitura é proibida de renunciar à receita, inclusive improbidade administrativa. É isso, Carlos, obrigada já por essa primeira participação. E conosco também aqui a deputada estadual do PT, Tereza Leitão. Deputada, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, Carlos Brito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar com vocês. Pois é, deputada, hoje muitas coisas acontecendo, mas o nosso foco, o nosso primeiro enfoque, eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente notícias, a repercussão, né, das comemorações do centenário de Paulo Freire. Como é que foi a repercussão de tudo isso, deputada? A repercussão, Patrícia, foi excelente e não podia deixar de ser, pela importância histórica, educacional, política, ética, afetiva, que esse grande educador pernambucano tem para o mundo. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, mas ele é reconhecido no mundo inteiro. Ele é o autor mais lido em cursos de formação. Os seus livros são traduzidos em vários idiomas. Existem cátedras em várias universidades do Brasil, em várias universidades do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer em um seminário a Cátedra Paulo Freire da Universidade de Coimbra, uma das mais importantes de Portugal. Então aqui foi muito bom e na Assembleia Legislativa nós inserimos também essas comemorações. Com o ano legislativo, educador Paulo Freire, começamos as comemorações já. Ontem tivemos a oposição do Memorial Paulo Freire, que é uma placa alusiva ao centenário, e ainda vamos ter outras atividades. Eu acho que é importante porque Paulo Freire nos ensina muito a analisar a realidade. E esse momento político que a gente está vivendo, de tanto desalento, de tanta desesperança do povo, é importante a gente ter um olhar freiriano, né? De esperançar, de lutar, de organizar o povo por dias melhores. Perfeito, de refletirmos, né, a reflexão crítica da nossa sociedade, de quem somos, nosso papel social, isso. Mas, deputada, nós também estamos vendo movimentações bastante intensas, coligações partidárias, fusão partidária, já uma movimentação para 2022. Como é que o PT analisa essa aproximação com o PSB, o protagonismo do ex-presidente Lula? Eu gostaria que a senhora fizesse para a gente uma análise, né, dessas movimentações pré-eleições 2022. Esse ano, Patrícia, é um ano muito importante, porque muitas coisas não podem ficar para a boca de urna, não é? Isso. A gente tem que fazer uma análise de cenário muito grande, e eu digo que a gente tem 2 presidentes no Brasil. Um presidente oficial, que tem botado muita coisa a perder. A situação do país é uma situação de calamidade pública. E nós temos um presidente voluntário, que é o ex-presidente Lula, que nos traz esperança, que demonstra sua preocupação com o povo e, evidentemente, está trabalhando também na construção deste projeto
de reconstrução do Brasil. E nesse contexto, a política de alianças, ela ganha um relevo importante, desde que, no nosso caso, ela esteve referenciada pela oposição ao governo Bolsonaro. Lula esteve recentemente aqui em Pernambuco, foi em vários estados do Nordeste, conversou com várias lideranças de vários partidos políticos e para nós do PT, o foco dessas eleições é viabilizar uma candidatura do ex-presidente Lula com a força política que ela tem e também com condições eleitorais. Este é o foco. A partir daí, a gente vai desdobrando as questões nos estados e nos municípios. Isso significa que a gente não vai ter candidatura própria em canto nenhum, de forma nenhuma. Significa que a gente vai trabalhar os dois contextos e escolher o que for melhor para alavancar o nosso projeto nacional. O Brasil precisa disso. Eu estava lendo um artigo belíssimo de Marilena Chauí, uma filósofa, na experiência de seus 80 anos com uma militância acadêmica fortíssima, dizendo exatamente isso. O Brasil precisa de Lula. Então, nós do PT, que somos o partido de Lula, temos que ser os primeiros a construir essas possibilidades, a ajudá-lo a fazer uma leitura de cenários correta, onde possamos ser protagonistas, sim, como é o caso daqui de Pernambuco, e apresentar a Lula o palanque mais confortável politicamente para ele e o palanque mais forte eleitoralmente para ajudar o povo a ter o Brasil de volta. É isso. Deputada, agora participa também conosco Denis Araújo. Infelizmente, nós perdemos o contato com o nosso participante, Carlos Brito, o nosso colunista. Perdeu a conexão. Isso. Então, Denis Araújo, produtor do Conexão Notícias, participa aqui com a gente. Denis, nós estamos... Bom dia, Denis. Prazer de falar contigo. Bom dia, deputada. O prazer é nosso. A senhora sempre atenciosa aqui à Rádio Folha, né? A gente fica muito grato. Eu que agradeço. Deputada, ainda em nível nacional, nós temos aí programados 2 atos, né, contra Bolsonaro com pedido de impeachment. A senhora acha que os movimentos de esquerdas, os partidos de esquerdas, a sociedade organizada, né, os movimentos sociais, eles vão dar uma grande resposta ao presidente ou corre o risco de a gente ter aí, como teve o MBL puxando aí um movimento que foi um fiasco, que se viu unicamente de discurso para Bolsonaro dizer que o povo está com ele, quando a gente sabe que a pesquisa diz que ele tem ali fiel 12% de eleitores. A senhora acredita que esses movimentos vão... Eu acredito. Acredito, inclusive, que o arco de participações de outros partidos, além do nosso campo, esse arco está se ampliando. Houve uma reunião no Congresso Nacional com a participação de 10 partidos, além daqueles que são referenciados e que atuam de fato como partido de oposição, e muitos deram basta a Bolsonaro depois daqueles desvarios, né, que ele fez no dia da independência, no dia 7 de setembro. Afrontou a democracia, afrontou o Supremo Tribunal, depois veio com aquela cartinha de pedido de desculpa, parecendo um menino fujão, mas a gente sabe que Bolsonaro não respeita a democracia, não respeita o Estado Democrático de Direito, atinge e ataca todas as instituições. Então, de fato, isso preocupou outros partidos que não estavam, como nós estamos nas ruas, desde 29 de maio. Esses atos, Denis, eles são continuidade daquele de 29 de maio, ampliando, inclusive, uma diversidade maior de participações espontâneas. E, além das duas frentes, a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, os comitês Lula Livre, que estão ainda em atividade, os sindicatos, as centrais sindicais, movimentos de mulheres, movimentos de negros, movimento LGBTQIA+, todos esses que estão radicalmente insatisfeitos
com a política de Bolsonaro acreditam que a mobilização é um caminho. A mobilização é um caminho importante para criar força política. Nós não desistimos do impeachment, é bom deixar isso bem claro, até porque a CPI vai comprovar crime de responsabilidade inequivocadamente. As comprovações, as provas, os depoimentos estão aí para todo mundo ver. O governo Bolsonaro é um governo cheio de corrupção e a pandemia aumentou essa corrupção, além da irresponsabilidade com a vida do povo, a negação da vacina, houve superfaturamento na compra de vacina, na compra de outros equipamentos, e vamos ver o que é que o senhor Arthur Lira vai dizer ao povo, com um monte de pedidos de impeachment que ele está sentando em cima. Então nós vamos ter o resultado de uma CPI. O que é que ele vai fazer? Então nós não desistimos disso, mas isso só funciona com o povo na rua. Por isso que nós marcamos mais esses 2 atos. O primeiro dessa série será no dia 2 de outubro e vamos, de fato, acumulando força política. Isso é importante. E isso está dando resultados. A gente sabe que isso está dando resultados. As fake news de Bolsonaro continuam. Inclusive agora ele quer mais uma vez obstacular, dificultar a aprovação de um projeto de lei de combate às fake news, porque ele se alimenta dessas mentiras. Então acho, Denis, que é importante. É importante, quanto mais gente vier, melhor para a luta. Deputada, isso é tão perigoso, isso é tão pernicioso, essa questão da fake news, porque os filhos do presidente, o Eduardo e o Carlos, eles já estão... O 02, o 03, o 04... já estão se programando para disparos internacionais, no caso, já pensando em burlar a lei brasileira, né, que proíbe a fake news. Então, veja, a gente vê uma ação claramente perniciosa e criminosa, não é, desta família. Não é, deputada? Posso dar um estacionamento. Exatamente. É uma família muito bem articulada, né, Patrícia? Porque além dos filhos, tem mulher, tem ex-mulher, tem sogra, tem amigo íntimo, não é? É uma confusão, sabe? Que precisa ser desbaratada. É uma verdadeira quadrilha que precisa ser desbaratada. Eu espero que a gente consiga. Essa, deputada, é a família tradicional brasileira que, inclusive, tem tido o apoio aí dos grupos evangélicos e conservadores. A tradicional exatamente. Família. Exatamente. A família tradicional brasileira que eles defendem, que eles cultuam, não é? Papai, mamãe, filhinho. É esta família representada, infelizmente, para envergonhar o Brasil, para dar vexame no exterior. É essa família que eles apresentam e que jogam na nossa cara todos os dias, sem limites éticos, sem limites políticos. Mas eu acho, como a Patrícia colocou, que o povo está começando a enxergar, viu? Eu sei que é muito cedo para a gente validar pesquisas de opinião de maneira eleitoral, mas a opinião e o desgaste do governo, a perda de apoio está crescendo. Está crescendo e isso eu acho que não vai ter retorno para ele não, retorno positivo não. Deputada, vamos falar agora de Pernambuco, de política em Pernambuco. Eu não queria terminar essa entrevista sem lhe perguntar sobre a sua vida política, né? A senhora é uma deputada estadual, uma das mais atuantes, é professora, tem todo o reconhecimento. Em 2022, a senhora vai buscar a reeleição ou vai dar aí um voo mais alto tentando a Câmara Federal? Você usou a expressão que Lula disse para mim. Eu disse a ele assim: Lula, eu estou há muito tempo no mesmo ninho. Eu estou no meu 5º mandato de deputada estadual. Eu acho até muito conservador uma pessoa ficar tanto tempo assim ocupando o mesmo cargo. Eu estava querendo bater minhas asas, tentar uma candidatura de deputada federal. Você me lembrou Lula agora, porque ele disse assim: foi, Tereza, agora bata suas asinhas com força. Bata suas asinhas com força para você conseguir ser eleita.
E aí, Denis, eu estou nessa construção, né, de uma pré-candidatura a deputada federal. Conversei com muita gente de dezembro para cá. O que eu tenho feito é conversar, ouvir a opinião das pessoas, saber se isso tem link de fato. E estou recebendo resultados muito animadores, né? Pessoas, grupos, em todo o estado, isso tem me animado. E principalmente o que o presidente disse. Eu governei, Tereza, com 92 deputados federais. O PT hoje tem 56. A nossa prioridade é ampliar essa bancada. E aí a gente está tratando também de abrir esse espaço aqui na Assembleia para outros nomes. Tem nomes importantes também disputando a Assembleia Legislativa. A gente tem condições de ampliar a nossa bancada estadual. E acho que o meu nome pode contribuir também, junto com demais nomes importantes, inclusive os nossos 2 deputados federais, para a gente ampliar também a nossa bancada federal. Eu vou aceitar esse desafio, Denis. Deputada, e aí a gente vê como é importante, não é, ter o presidente ter um apoio da bancada, deputados, senadores, porque é exatamente isso que nós estamos vendo nesse momento, não é? É assim que o presidente está construindo este final de mandato com a participação do Central. E aí, a gente também viu, deputada, que dentro do Nordeste, infelizmente, Pernambuco não foi o primeiro lugar no apoio dos votos ao PT, à Haddad. Como reverter isso? Como fazer com que Pernambuco desponte aí como um apoio maior ao candidato do PT para a presidência e aí reforçando a bancada? Que estratégias, então, deputada? Eu acho, Patrícia, que Haddad foi um fenômeno. Porque a candidatura de Haddad, praticamente com o nome dele mesmo como candidato, ela durou 20 dias. Porque o candidato era Lula. Com a prisão de Lula, Haddad estava se preparando já e assumiu esse desafio. Eu acho que foi um feito importantíssimo, apesar de tudo, apesar de todo o momento político, Haddad, a aliança que o apoiou, o PT, o PCdoB, que foi a vice, todos os outros partidos, termos levado a eleição para o segundo turno. Foram muitos votos que Haddad teve. Então, acho que isso mostra a força desse projeto. A força não apenas do PT. Eu digo do PT porque é o partido titular da aliança, não é? Mas os outros que nos apoiaram e que pretendem nos apoiar. E que eu espero que o apoio seja um apoio real, concreto, de cabo a rabo, como se diz na política. Então, as nossas condições, elas são diferentes hoje, porque são 19 processos já que derrubados contra Lula. Lula já foi inocentado em 19 processos. Ninguém pode dizer, como foi dito na campanha passada, o que se dizia de Lula. Está provado que tudo foi uma farsa jato. Então agora a gente tem essa condição política de mostrar que tudo está desbaratinado, tudo está sendo revelado, toda a farsa está sendo revelada. E ter a candidatura de uma das maiores lideranças populares da América Latina, do mundo, com todo esse vigor que Lula está no alto dos seus 75 anos. E, ao mesmo tempo, a expectativa do povo. O povo não aguenta mais, não. Eu ontem vi uma senhora, num dos jornais aí da TV, entrar no açougue e comprar uma linguiça e ainda dizer, eu vou comer metade hoje e metade amanhã. É uma coisa que o Brasil já provou que não precisa ser assim, que tem condições de não ser assim. Para onde foram todas as políticas de segurança alimentar que nós implantamos no Brasil? Onde é que está o pleno emprego que nós deixamos? Isso tudo não foi a pandemia que acabou, não. Isso é falta de governo, a economia está em frangalhos. Então há uma expectativa também, sabe, Patrícia, que a gente tem que trabalhar muito bem, com muita responsabilidade, sem ufanismos. Não vai ser uma eleição fácil. A gente sabe,
o tom com que os nossos adversários tocam a política. Não vai ser uma eleição fácil, mas a vitória desse campo democrático, popular, comprometido com o povo, é uma vitória que está sendo desenhada. E eu espero que a gente comemore ela daqui a um ano. É isso, então. Deputada Tereza Leitão, muito obrigada pela sua participação conosco no Folha Política de hoje. Muito obrigada, digo eu, Patrícia. Foi um prazer revê-la depois de tanto tempo, né? Um abraço grande para você, um abraço também para Denis e para todos os ouvintes da Rádio Folha. Um abraço, deputado, e mais uma vez, muito obrigado. Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.